Olá, meus queridos e maravilhosos alunos, sejam bem-vindos, sim, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula, vamos dar sequência à apostila número 7, com aspectos populacionais da região Sudeste. Lembrando e relembrando que temos exercícios referente à vegetação, clima e à formação de relevo, que está na última videoaula que o professor colocou para todo mundo aí do 7º ano. Então vamos lá, meus queridos, hoje falando dos aspectos populacionais da região Sudeste. Lembrando que a região Sudeste é a região mais populosa do Brasil, com aproximadamente 90 milhões de habitantes, isso em 2020, tá, galerinha? É um dado recente. Ou seja, 45% da população do nosso país está localizado dentro de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que é a região Sudeste. Ok? Sua densidade demográfica, ou seja, a medida de habitantes por quilômetro quadrado, é também elevada, sendo a região mais povoada do Brasil, com 87 habitantes por quilômetro quadrado. Trata-se da região mais urbanizada, abrigando as 3 maiores capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Ok? Isso teve início dessa transição populacional lá no Rio de Janeiro, tá bom? Com a chegada dos portugueses, aquela transição histórica que vocês devem estar aprendendo com o professor Luiz ou já trabalharam. Eu não vou entrar muito no critério porque tem aqui a descrição para a leitura de todos. Ok? Temos um mapinha aqui, 2 mapinhas mostrando a vegetação, os biomas da região, como a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica. Temos também a floresta subtropical, que pega boa parte do Paraná e o Mato Grosso. E fica aí, né, uma leitura de imagem, mostrando um pouquinho dessa transição demográfica e também vegetativa. Aqui temos um mapinha também da vegetação de Mata Atlântica, isso lá em 1500, com a chegada dos portugueses. E hoje, 2020, olha como que fragmentou, olha como o homem devastou boa parte dessa biodiversidade aqui. Aqui, continuando, tem aquela historinha do Brasil, né? Isso acontece lá na época colonial, principalmente pelas áreas litorâneas do Brasil, que vocês devem estar trabalhando com o professor Luiz. Aqui um pouquinho mais da história, tá? Fica a critério de vocês estarem lendo aí para agregar lá nas atividades finais. Vou fugir um pouquinho do contexto para não esticar muito a aula e ficar muito cansativa, tá? Mas aqui conta um pouquinho do ciclo migratório, tá? A grande área devastada pelos cafezais, pela mão do homem, né? Isso lá em 1500 com a chegada dos portugueses, com a chegada e a retirada de grandes recursos florestais, naturais, vegetais, que foram exportados para fora do Brasil. E na sequência a mineração, também veio as grandes plantações de café, cana-de-açúcar, a chegada dos japoneses, as grandes imigrações vindas da Ásia. Está descrito aqui, fica a critério da leitura para a nossa tratativa da aula de hoje, tá bom? Vamos falar um pouquinho dos aspectos econômicos do Sudeste. Lembrando que a região Sudeste é a região mais rica do Brasil, tá, galerinha? Isso é muito importante. Ela pode ser encarada como um espaço econômico homogêneo, pois enquanto algumas áreas são bastante industrializadas, outras são voltadas para a agricultura ou pecuária. Então, essa transição econômica dentro deste território, principalmente aqui de São Paulo, galerinha, vou pegar um mapinha aqui de São Paulo, mostrar aqui só esse pedacinho, existe sim, tá? Uma grande industrialização, principalmente de alimentos e as áreas industriais também. Lembrando que o Brasil tem um grande potencial, a região centro-oeste e a região sudeste que estamos trabalhando hoje. Existe uma grande estrutura voltada ao desenvolvimento econômico, principalmente na região sudeste. Temos áreas portuárias, onde existe o Porto de Santos, ramificação do sistema rodoviário, né, que são as rodovias,
também as ligações ferroviárias e grandes rios caudalosos também que acabam alimentando o escoamento de toda a produção brasileira. Temos aqui os principais carros-chefes, né, da agricultura brasileira. Lembrando que a agricultura do Sudeste é bastante mecanizada, ela é bem rica, tá? Como a industrialização destes produtos para exportação depende de demanda, e toda demanda depende da tecnologia, tá? Principalmente colheitadeiras, tratores, aviões, trens, tá? Que escoam boa parte da soja, cana-de-açúcar, café, laranja, banana, algodão, trigo, batata, o chá, o arroz, a seringueira, tá? Que é o látex, que vai desenvolver a borracha, o cacau para o chocolate, eucalipto na produção de celulose, papel, a área polifítera, né? A polifítera, chamada área frutífera do Brasil, como a uva, o pêssego, o morango, entre outros, tá? Que são escoados aí, ramificados para a área de exportação e alimentação também do nosso Brasil. Certo, galerinha? Aqui temos o mapa da região Sudeste, principalmente um mapa mostrando o poder aquisitivo de cada região. Temos a fragmentação aqui da região Sudeste metropolitana, para vocês entenderem. A área metropolitana, sim, aonde tem a circulação do centro, onde tem grandes metrôs, vias férreas ali, que acabam transitando o lado industrial de toda a agricultura do Brasil, principalmente conhecida como Avenida Paulista, sim, é uma área bem comercial, onde tem grandes prédios, grandes empresas multinacionais, tem os seus escritórios voltados a essa área mais urbanizada. Oeste Paulista, como o professor já falou, temos aqui descrito na narrativa do texto, que é uma área produtora também. O sul de Minas, áreas de mineração. O Triângulo Mineiro, também uma grande área de mineração. O Vale do Ribeira, que é uma área bem alimentada pela produção de álcool, açúcar, entre outros derivados da cana-de-açúcar aí. Então tem toda a transição para a nossa leitura e execução dos exercícios. E voltando a falar da produção, principalmente do que o professor falou, está descrito aqui, galerinha, ó, vou deixar bem marcado aqui, para vocês não esquecerem, marcado o que é os produtos em destaque, está dentro da região Sudeste. Temos aqui, opa, passou do ponto. A nossa produção alimentícia, tá? E também da área de recursos naturais, principalmente a área vegetativa. Está descrita aqui dentro deste mapinha, mostrando a produção agrícola do Brasil. Aqui só temos a área de produção agrícola, tá? Aqui temos a localização dentro do mapinha da região Sudeste, mostrando que boa parte da nossa produção está sim em São Paulo, em Minas Gerais e pequena porcentagem no Rio de Janeiro e Vitória, tá? Lá no Espírito Santo. Aqui estamos falando das capitais. Lembrando que a capital de São Paulo é São Paulo. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Espírito Santo, Vitória. E Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, aqui temos o escoamento, tá? A grande produção em massa e depois isso vai sim exportado, vai ser transformado em produtos finais, tá? Principalmente a uva. A uva ela pode ser depois utilizada como suco de uva, vinho. Então existe essa área de produção agrícola que vai ser direcionada para a área industrial, tanto para fora do Brasil como dentro do Brasil. Vai ser processado aquele produto e revendido, gerando uma economia, tá bom? Aqui temos os principais produtos, tá? Produzidos aqui no Brasil, que são esses aqui que estão colocados aqui e mostra cada localidade de cada um aqui no mapinha, vocês podem estar identificando, tá bom? Aqui temos o Triângulo Mineiro, bem conhecido, tá bom? Onde tem 3 grandes cidades ali, como vocês podem observar, Juiz de Fora,
Uberlândia e Uberaba, tá? Que são ali grandes produtores também, tá bom? Principalmente a prática do extrativismo que acontece dentro dessa região. Fica aqui um pouquinho mais de informação para a leitura. E a pecuária, meus queridos, da região sudeste, muito forte, vocês já conhecem, vocês podem lembrar um pouquinho do conteúdo que já foi trabalhado da pecuária extensiva e intensiva, né? Uma voltada à produção em pasto e a outra em curral, né? É bem diferente uma da outra. Lembrando que o Sudeste tem uma pecuária bem desenvolvida e eficiente pela sua formação de relevo, tá? Que são áreas de planalto, não é igual à região centro-oeste que vocês estudaram, que tem boas áreas de planícies, né? Aquela pecuária... Espera um pouquinho. Deixa eu diminuir um pouquinho o celular aqui, galerinha. Isso, pronto. E temos, voltando a falar, né, da região sudeste do Brasil, da pecuária. Aqui tem aquela pecuária desenvolvida diferente da do centro-oeste, tá? É uma pecuária voltada em que os animais são criados em pastos, tá? Então, soltos, e também temos aquela produção extensiva, tá? Lembrando que essa extensiva, deixa eu marcar para vocês depois não esquecer. Espera um pouquinho. O que é a pecuária extensiva? Tá aqui, ó. É quando o gado ele é criado solto no pasto, né? Opa, não ficou marcado? Ah, não tem problema. Infelizmente não está funcionando o marcador. Então, a pecuária brasileira extensiva é aquela que é criada no pasto solto, né? É onde que o gado come capim. E a extensiva é quando o gado é confinado em estábulos ou em currais, como o professor falou, e depende de uma ração específica para a sua produção em massa, tá bom? Então existe essa pecuária diferente da região centro-oeste que só tem a pecuária extensiva, tá? Não existe muita tecnologia voltada a essa produção. Professor, mas qual a diferença? O mecanismo que isso vai surgindo e vai elaborando práticas para a produção de leite em massa, carne, insumos, tá bom? Então, a exportação depende muito desse tipo de mecanização, do controle tecnológico, tá? Da alimentação tratada. Então, esse tipo de pecuária, principalmente a pecuária intensiva, é quando produz uma carne de qualidade, um leite de uma excelente qualidade e a exportação da melhor carne, tá bom? Diferente dessa daqui, ó. Deixa eu mostrar de novo para vocês aqui. Diferente da produção extensiva, que cria o gado mais solto, tem um processo mais demorado para essa produção, principalmente de laticínios no Brasil, e outros também. O extrativismo vegetal e animal e mineral que acontece no Brasil, infelizmente acontece, tá bom? Devido às leis ambientais favorecendo a esse tipo de criminalidade e também a retirada excessiva de recursos das nossas florestas para alimentar boa parte da farmacêutica, da área alimentícia, da área cosmética, entre outras áreas que utilizam os nossos recursos naturais, minerais e vegetais. Certo, galerinha? Aqui temos um mapinha da estrutura portuária que escoa tudo o que eu falei. Tá? Temos aqui uma linha, principalmente em Minas Gerais, onde está o Triângulo Mineiro, aonde boa parte dos recursos férreos, né? Os recursos que são alimentados através da retirada de vários recursos minerais, que vão se tornar minério, também a escoação da área agrícola do Brasil e também da pecuária que vai para o Porto de Vitória. Também temos o Porto de Santos, como o professor falou, e aqui embaixo não está descrito, mas também temos o Porto de Paranaguá, que escoa boa parte da região centro-oeste do Brasil. Tá? Aqui temos uma descrição dessa transição que vocês vão estar lendo aí, e eu vou falar um pouquinho agora da indústria, principalmente da região sudeste. Tá?
Quando falamos em indústria, podemos afirmar que o Sudeste foi a primeira região brasileira a se industrializar, tá? Devido aos fatores ligados ao café, vinda com a transição dos portugueses, espanhóis para o Brasil, né? Principalmente naquela área depois de plantação de cana de açúcar e outros. Aí o homem sim começou a globalizar, a criar um sistema, principalmente uma malha ferroviária, tá? Os grandes rios caudulosos gerando potências energéticas e também a transição e a circulação de navios e de tudo que era extraído das florestas, tá bom? Aqui tem um pouquinho da história. Não vou falar da indústria no geral hoje, vou deixar para a próxima aula, vou deixar para a nossa próxima aula porque é muito conteúdo. Indústria e transporte fica para a nossa próxima aula. Ok, galerinha? Por enquanto é só, vou deixar um exercício referente a este conteúdo. Eu agradeço a presença de todos. Dúvidas, vocês podem me chamar. E qual que é o exercício, professor? Opa! Sim, meus queridos. Deixa eu carregar a página. Esse aqui vocês já fizeram, vamos fazer clima e vegetação, provavelmente também, os aspectos populacionais, tá? Vamos falar deste processo do povoamento também, e os aspectos de agricultura e aqui, ó, os aspectos da agricultura e pecuária da região, o extrativismo também. Mas isso eu vou fragmentar em 2 aulas, tá? Não será somente uma aula. Eu vou colocar somente a tratativa de hoje dentro do conteúdo que foi trabalhado aqui com vocês. Dúvidas? Estou à disposição. Não se esqueçam de terminar os exercícios pendentes lá no Classroom. Ok, galerinha? Obrigado pela presença de todos e até nossa próxima aula.